para o futebol brasileiro. Antes desse jogo, a gente também mostrou o Grêmio bateu o Clube Atlético Grau do Peru por 2-0 em Porto Alegre. E o Corinthians, em Cali, mesmo com o time praticamente reserva, empatou com o América de Cali por 1-1. Na Copa Libertadores, um jogo envolvendo um time brasileiro. O atual campeão Botafogo venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0. Um 2-0 bem difícil, bem apertado. O primeiro gol do Patrick de Paula aconteceu aos 88 minutos, 43 do segundo tempo, gol de falta do Patrick de Paula. E o segundo gol, 10 minutos depois, nos acréscimos. Voltando a São Januário, Eugênio Leal, que comentou: este jogo já foi teletransportado do Rio de Janeiro para cá. Está ao lado de André Kfouri, Breiler Pires e Leonardo Bertozzi nesse linha de passe. Venceu, não sei se não convenceu, porque o goleiro do Puerto Cabello foi destaque no jogo, o Luiz Romero, com muitas defesas. Ali teve um duelo particular com o Felipe Coutinho e levou a melhor. Mas, no final da partida, depois do apito final, Eugênio, ouvia-se apenas fora Carille e alguns xingamentos ao treinador do Vasco. Saturou, tá chegando mesmo ao fim pro Carille, quando a gente vê o time vencendo e isso acontecendo? Boa noite. Boa noite, Plihal, boa noite, companheiros. Boa noite. Furi, Breiler, Bertozzi. Então, a torcida nunca teve lá grande paciência desde que ele foi contratado, né? Esse é um fato. Desde o anúncio. Desde o anúncio. O time vem de uma campanha ruim no Campeonato Carioca, onde foi facilmente derrotado, superado pelo Flamengo em todos os jogos que eles tiveram, foram 3, né? Depois, aquele empate semana passada, em que o Vasco tinha 3-1 de vantagem, mas uma vantagem que ele construiu em raras vezes, que foi o ataque. Foi muito eficaz quando chegou o ataque, mas foi completamente dominado pelo Melgar. O passeio que ele levou do Corinthians no último sábado, embora você possa dizer, era com o time reserva, mas a resposta é, por que o time reserva? Num jogo que sabia muito mais difícil do que o de hoje, por exemplo. E hoje o Vasco controlou a partida, foi indiscutivelmente melhor, pelo menos até os 25, 30 do segundo tempo, quando o Carille foi obrigado a mexer no time. E ele, juntando o cansaço, né, dos titulares com a baixa qualidade dos reservas, teve como consequência em campo uma equipe que se amedrontou na reta final e que permitiu ao time do Puerto Cabello, que é muito inferior ao próprio Vasco, nos últimos minutos, esboçar alguma tentativa de chegar ao ataque. Nem chegou, teve uma falta batida de longe que o Léo Jardim espalmou, mas nada criou. Mas ainda assim, o simples fato do Vasco recuar na reta final mostrou ser um time nesse momento com muito baixa autoestima, né? Um time que sofre muito, que sente muito psicologicamente o fato de não ter conseguido concluir as situações que criou, e gera essa reação da torcida, muito negativa. Então não é pelo jogo de hoje que o Vasco poderia ter vencido por mais, é pela sequência que vem desde a contratação do Carille, que nunca foi muito bem recebida. Eu acho que não vai ser demitido depois do resultado de hoje, não imagino que, porém ele vai ter a cada jogo que ir se provando e tentando evoluir o time. Com o elenco que tem é difícil. Eu acho que o grande erro dele no último sábado foi dizer que não precisa de reforços. É óbvio que precisa. Ali, Breiler Pires, ele claramente estava querendo se alinhar ao discurso do presidente do Pedrinho. Não só sobre a não necessidade de reforços, mas também, ali ele até optou na entrevista coletiva em não responder ao repórter se ele concordava com o Pedrinho que o Vasco seria a 8ª força da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele está no momento também que ele não pode desagradar ao presidente, que talvez seja, nesse instante, o seu único aliado. Boa noite. Exato. Boa noite, Plihal. Boa noite, companheiros. Boa noite para o Fã de Esportes. Olha, Plihal, o Carille hoje tinha uma vitória obrigatória. Se ele não ganhasse o jogo, dificilmente chegaria a partida contra o Sport. E ele está vivendo assim no Vasco. Está se segurando por resultados agora. Há um desgaste, principalmente com a torcida, e muito pela forma como o Vasco joga. Hoje ele tentou mexer um pouco, não necessariamente na estrutura, mas em nomes. Então entrou o Tietê como titular no lugar do Paulinho, que vinha mal tecnicamente.
e ele vai precisar dar explicações sobre isso, deixar o Jair de fora dos relacionados, porque o Jair foi titular contra o Corinthians, não foi bem, errou passe que resultou em gol, mas ainda assim o Vasco, com o elenco que tem, não pode se dar ao luxo de abrir mão de um jogador como o Jair, nem que seja como opção para o segundo tempo. Então, se foi questão física, se foi questão disciplinar ou questão técnica... Passa o sinal de uma penalização, né? Exato. E é bom que o Carille se explique também, até porque no começo, antes da partida, o Carille falou: não, o ambiente no Vasco tá tudo tranquilo, os jogadores tá tudo muito bem, e a gente percebe em campo que não tá tudo bem. Primeiro, é um time ainda muito bagunçado, a saída de bola raramente é limpa, o Vasco, se o Coutinho não voltar lá atrás para buscar, o Vasco simplesmente tem dificuldade de sair jogando contra o Puerto Cabello. Então isso daí já denota um problema do time, e isso vai passando insegurança para os jogadores, para a torcida, e ali no final do segundo tempo, como o Vasco até começou a pressionar, mas a bola não entrava, a gente já percebia que alguns jogadores tocavam na bola e a impaciência do torcedor. O Garré, por exemplo, que acaba dando o cruzamento para o gol do Verratti, já estava começando a ser cobrado. Então o Carille precisa entender que nesse momento ele é vidraça, ele está ali na linha de frente, e essa cobrança vai passar para o campo. O Carille chegou a citar, ainda no Campeonato Carioca, que o Vasco é uma equipe que tem dificuldade de reagir depois que toma gol. Mas é uma equipe que, emocionalmente, está sentindo esse momento. E, como o Eugênio falou, no final do jogo, deu sopa para o Puerto Cabello aprontar uma zebra em São Januário. Então, ainda é um jogo, falando coletivamente, muito pobre. Hoje foi o Verratti que decidiu, mais uma vez. Hoje, quase sempre. 11 gols na temporada. 16 jogos. Tornou-se o segundo estrangeiro com mais gols na história do Vasco, ultrapassou o Cano com 44 gols. Exato, e hoje, pelo gol que ele achou, e ele achou de fato, porque o zagueiro, o Mibai, mais alto que o Verratti. Ele foi no quinto andar, mas dos apartamentos do fundo. Exatamente. Ele vai para trás. Isso, ele cabeceia saltando para trás e tem força para colocar a bola onde ele queria, no canto. Canto e com força. Para cabecear, esse jogador não tem similares. Não tem. No futebol brasileiro, não tem. E ele acha esse... Padrão Jardel? Tipo o Jardel. Ele acha esse gol, tira da cartola, porque o cruzamento do Garré também não foi bom, não foi um cruzamento limpo. Atrás dele. Foi uma bola pro alto. Sim. E o Verratti, a gente pode resumir assim, salvou a pele do Carille. E até quando vai ficar dependendo de um centroavante e com bola aérea, com jogada da esquerda, o Piton cruzando? Esse repertório... Todo mundo cruzando, né? Não é só o Piton. Qualquer jogador do Vasco pega a bola na intermediária, centra. Mas é um repertório muito pobre, e aí joga contra o Carille, mas falaremos aqui. O Carille não é o único culpado por essa situação, tem situações mais profundas. Não é mesmo, né, Léo? Porque essa base atual do Vasco é a do ano passado, e no ano passado, em momento algum, o Vasco jogou mais bola do que está jogando agora também, né? Verdade. Boa noite, Léo. Boa noite, Pirral, companheiros, fãs de esportes. E a gente viu no fim de semana, né, que quando o Vasco tenta rodar o elenco, tenta jogar sem uma, duas, três peças, é brutal realmente a diferença de nível que a gente vê. Então, esse é um ponto. Agora, a gente sabe que no futebol brasileiro, poucos técnicos, se é que algum técnico consegue sair de uma situação como essa, em que você não vai ter consistência de resultado, você não tem a boa vontade da torcida, e você precisa, para aliviar isso, de uma sequência de bons resultados, que você não vê esse time capaz de entregar. Então, assim, para a corda sair do pescoço do Carille, do que ele precisa? Ganhar 2, 3 jogos? Você olhando o grau de dificuldade que é hoje o Campeonato Brasileiro, ou mesmo enfrentar um jogo fora de casa de Sul-Americana, é difícil você acreditar nisso. Então fica a sensação de que ele vai estar sempre pensando no próximo jogo, em como se salvar. E aí você pensa mais em se salvar do que em desenvolver o time. Então, ele me passa a sensação de que é isso. Se o próximo jogo pode sempre ser o último, ele vai pensar em como vai estar o Vasco daqui a 2 meses ou como vai estar o Vasco para se salvar no próximo jogo. Eu acho que esse que é o principal problema nesse momento, porque, de fato, assim, tem perspectiva de reforçar esse elenco? O discurso está bem claro de que não é essa a realidade. O Vasco é esse aí. Então, claro, hoje até o jogo podia... boa parte do jogo sugeria que o Vasco venceria com mais folga. Você já destacou, o goleiro foi bem. O Coutinho hoje jogou para fazer pelo menos um gol. O Coutinho jogou bem. Se você quer tirar uma coisa muito positiva do jogo de hoje, além do Verratti, o Coutinho fez um bom jogo.
mas também é um jogador que não vai te dar o quarta e domingo, pela questão física. Então não dá para você colocar tudo em cima dele também. Ele vai jogar 90 minutos. Não vai jogar 90 minutos. Então, assim, não dá para você esperar sempre que ele faça jogos como o de hoje. Daqui a pouco a gente vai escutar, vai ouvir o Coutinho, o Léo Jardim e o Verratti. Antes, ainda falando sobre essa pressão tremenda sobre o Carille, você é daqueles, André, que pensam que quando o treinador perdeu a arquibancada é irreversível, não tem volta? Não sei se é irreversível, mas a gente viu poucas vezes treinadores se recuperarem desse tipo de ambiente, né? Principalmente em clubes que passam a fase que o Vasco passa já há muito tempo. Boa noite a todos, amigos, uma ótima noite ao pessoal em casa. O Carille viveu uma situação parecida durante a temporada passada, o Campeonato Brasileiro da Série B quase inteiro com o Santos, até em momentos em que o Santos liderava o campeonato. Até no dia do título. Sim. Então foi um campeão se despedindo, praticamente, né? Também aí eu acho que houve ali uma questão de perspectiva, porque o Santos fez um campeonato estadual melhor do que muita gente imaginava. Foi a final com o Palmeiras, talvez tenha se tornado aos olhos de uma parte da torcida vítima desse sucesso no estadual. E teve mais um detalhezinho, quando o Antônio Oliveira sai no Corinthians e o nome dele é cogitado no Corinthians, aí pegou mal. Ele em nenhum momento disse, não vou ficar no Santos. Isso complicou muito a situação dele, é verdade. Mas durante o Brasileirão da Série B, com o Santos ou liderando ou ali muito perto e tal, é claro, né, o time teve suas irregularidades, porque o campeonato da Série B ele é parecido com o da Série A em relação a ser difícil um time se manter ali no topo durante muito tempo, sem cair um pouquinho, mas ele, de certa maneira, viveu uma situação que ele volta a encontrar no Vasco. Esse jogo de hoje ficou muito grande, né? Porque a estratégia do Vasco na estreia deu errado. O Vasco poderia ter ganhado fora. E aí, eu nem digo que com a hipotética vitória fora, a escolha de jogadores para o fim de semana contra o Corinthians seria diferente, porque foi um jogo na altitude em que o Vasco teria se desgastado do mesmo jeito, a viagem não fica mais curta quando você ganha. É a mesma coisa, é o mesmo tempo no avião. E aí perdeu aqui em São Paulo para o Corinthians da forma que perdeu, com a escalação que foi escolhida. O jogo de hoje era uma partida que o Vasco, em casa contra esse time, né, o Puerto Cabello, não poderia deixar de ganhar. Então, o resultadismo nessa hora, ele acaba falando mais alto por causa também das pressões que existem sobre a comissão técnica, o grupo de jogadores. Eu estou de pleno acordo com o Breiler e com o Eugênio quando eles dizem que assim, o time do Vasco joga pressionado hoje, você percebe no comportamento dos jogadores. E pela forma como coletivamente o Vasco tratou a parte final do jogo, até um bom tempo. Não foi aquele finalzinho só, colocando em risco um resultado que o Vasco não poderia desperdiçar de jeito nenhum. Em relação ao Coutinho, que a gente vai ouvir daqui a pouco, a impressão que dá é que o Vasco não pode desperdiçar as boas atuações do Coutinho. Então, quando o Coutinho estiver em campo, ajudando como ele fez na estreia fora de casa, quando ele fez um golaço e jogou bem, na altitude, hein? E hoje, em casa, onde também acho que ele merecia ter feito um gol, o Vasco não pode deixar de ganhar quando ele está em campo. E essa é uma situação que, quando o time não está bem, também aumenta a pressão. É o melhor momento do Coutinho nessa volta? Tá bem e tá ganhando sequência. Esse é o ponto. A regularidade e a constância tem sido o calcanhar de Aquiles da carreira do Coutinho nos últimos anos. No Vasco não foi diferente. E se mantiver essa constância, o Vasco fica muito melhor com ele bem. E o Carille também, até para uma autocrítica da carreira, para não ficar ali indo para o vitimismo, de que pegam muito no pé dele, que colocam numa caixinha de estereótipo, e ele até demonstrou boa vontade em sair daquela ideia do técnico retranqueiro, que joga de forma reativa, se propondo a jogar mais com a bola no começo do ano, mas quando joga com a bola, é muito limitado, e a gente percebe que não há um sincronismo da equipe para fazer isso de uma forma assertiva, que seja uma ideia de jogo. Então, o Carille, nesse momento do Vasco, ele tem que perceber, olha, legal, eu não tenho o melhor elenco possível, faltam jogadores, há lacunas no elenco do Vasco, mas dá para fazer melhor, principalmente jogando contra o Puerto Cabello em casa. Tem a obrigação de fazer melhor, e a própria diretoria do Vasco, por mais que respalde o trabalho até aqui, também vai perceber que o Rafael Paiva, no ano passado, conseguiu tirar mais desse time. E o Rafael Paiva começou como interino. Saiu da base, foi aproveitado e até teve sequência, ajudou o Vasco a evitar um rebaixamento. Começou muito bem, perdeu o fôlego.
Mas o Vasco do Rafael Paiva jogava mais que o Vasco do Carille e sem alguns desses reforços. Não tinha Nuno Moreira, não tinha Benjamin Garré, muitas vezes não teve o Coutinho. Então, nesse ponto, o Carille precisa se ajudar e não está se ajudando. Agora, a parte da diretoria também precisa ser assumida. O Vasco hoje ainda é inseguro defensivamente, essa insegurança demonstrou no final do jogo, embora não tenha sofrido, embora não tenha sido aquele jogo em que o Léo Jardim fez milagres, foi tão exigido, mas a gente percebe que o sistema defensivo do Vasco não está bem protegido e na saída de bola é muito frágil, porque não tem jogadores com característica de fazer saída de bola, algo que o Carille se propôs na defesa. O Hugo Moura, por exemplo, vai muito bem nos desarmes. No primeiro tempo ali, não deixava o Puerto Cabello passar do meio campo, muito pela função que ele faz de desarmar e destruir. Mas com a bola é mais limitado também. Faltam esses jogadores, e até a ausência do Jair, repito, precisa ser explicada, até mesmo do banco. Mas o elenco do Vasco, ao contrário do que o Pedrinho disse, tem se provado dia após dia que não é top 8. Pelo contrário, o elenco do Vasco, pensando de forma realista, no Campeonato Brasileiro, é de meio de tabela para baixo. E quando o dirigente diz isso... O elenco do Vasco é melhor do que quantos elencos da Série A do Campeonato Brasileiro? Plihal, a gente pode colocar hoje, o Grêmio está sofrendo, mas na minha visão tem um elenco, até... Eu acho equivalente. Pelo Bright White ali, parecido, dá para... Tem conversa, mas dos 12 maiores do Sul e do Sudeste, só vejo o Vasco falando de igual para igual com o Grêmio, no máximo Santos. E outros times, Bahia, por exemplo, tem um elenco melhor que o Vasco. Muito melhor. O Fortaleza tem um elenco melhor que o do Vasco. Então, quando o dirigente, o presidente, fala isso, eu tenho um elenco top 8, ele joga a responsabilidade toda no colo do técnico. E isso, nesse momento, também é injusto. Porque hoje o Carille é a figura fácil ali, é a vidraça, todo mundo atirando pedras nele, mas há essa responsabilidade ainda da diretoria do Vasco. E o que o Vasco ganha, o que o torcedor do Vasco ganha, e boa parte da torcida discordou dessa declaração do Pedrinho, com o presidente dizendo que eu tenho um elenco top 8, que passa a ideia de que a parte da diretoria está feita. E ainda não está. Se o Vasco quiser brigar por título de Sul-Americana e quiser brigar por primeira página na tabela do Campeonato Brasileiro, precisa se reforçar. Pode um bom trabalho, pode tirar leite de pedra e fazer com que esse elenco suba mais? Pode, como o trabalho do Paiva fez no ano passado. Mas essa não é a garantia. Então precisa também... o Carille precisa se ajudar e a diretoria precisa ajudar o Carille, primeiro, com mais reforços, dando mais profundidade de elenco, da maneira que for, e também com respaldo. Não é o presidente dizer que tem... dinheiro para reforço? Mas se não tem dinheiro para reforço, que o presidente assuma a bronca, que o Pedrinho chegue e fale, olha, a gente sabe que ainda há limitações no elenco, a gente sabe que o Vasco não está brigando de igual para igual com os outros e vamos tentar fazer um trabalho em conjunto e confiando na comissão técnica. Porque se não tiver respaldo, vai cair o Carille... se destacando, fazendo gol, assumindo responsabilidades, e quando chega o Renato Paiva, decide usá-lo. Está aqui, tem potencial, vamos usá-lo agora. Ele está aproveitando, teve contra o Palmeiras aqui no Allianz uma boa atuação, hoje foi decisivo, tem sido um jogador importante, mas no final de semana o próprio Renato Paiva fez um alerta. Eu quero recuperar o Patrick de Paula. Resta saber se ele também quer. Uma das minhas missões aqui é recuperar o Patrick de Paula. Ou seja, ele já chega colocando em dúvida se o jogador quer. E um sucesso pode trazer o mesmo efeito do sucesso dele do Palmeiras. Subir a cabeça. Sobe a cabeça, eu sou, eu faço, eu aconteço. Mas aí... E aí complica. Aí tem um aprendizado, né? Você permitir... Mas quando o treinador fala isso, não sei se ele quer, é porque ele próprio já tem dúvidas. Talvez já seja também uma estratégia de uma comunicação para dentro, para o jogador ouvir. Você joga para fora para repercutir dentro. Isso, Porque se ele permitir se colocar nessa situação de novo, mostra que não teria aprendido muita coisa, né? E aí sim não teria mais volta. E o futebol, ele dá essas chances, às vezes dá mais chances até, né? Para jogadores que têm diversas oportunidades, mas aparentemente ele vai aproveitar. Futebol ele tem para isso. Dá para notar. Vamos dar uma olhadinha agora nos gols da vitória do Grêmio. O Vasco conquistou um importante resultado ao vencer o Puerto Cabello
da Venezuela por 1-0, nesta terça-feira, em São Januário. O gol foi marcado por Verratti nos acréscimos do primeiro tempo, de cabeça. O placar, porém, não alivia a pressão dentro do clube. Com uma atuação superior em boa parte do confronto, os vascaínos tiveram muita dificuldade de matar o jogo e sofreram com os venezuelanos nos minutos finais. As alterações não surtiram efeito. A torcida perdeu a paciência, pediu a saída do técnico Fábio Carille e vaiou no apito final. O Vasco teve domínio em grande parte do jogo, mas o placar magro mostra a dificuldade do time nas finalizações. Coutinho deu 8 chutes e teve uma boa atuação, mas parou em ótima noite do goleiro Luiz Romero. O Porto Cabedelo foi bem apenas os primeiros 5 minutos e nos últimos 15, o suficiente para a torcida perder a paciência e criticar o trabalho de Fábio Carille. Os venezuelanos buscaram um empate, mas a falta de qualidade pesou. Do lado vascaíno, resultado importante para o futuro na Sul-Americana. Verratti decidiu mais uma vez e deu mais tranquilidade a um time que tinha dificuldades de furar a marcação adversária na primeira etapa. Quando a parte física pesou, o Vasco caiu de produção pela falta de opções no banco de reservas. Payet e Lloyd foram mal. Se a parte inicial foi dinâmica, o segundo tempo se mostrou picotado e cadenciado. Com o gol da vitória, Verratti ultrapassou Cano e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Ao todo, o argentino fez 44 gols desde a contratação em agosto de 2023. O atacante festejou com a bola debaixo da camisa e depois estendeu a comemoração em abraço ao técnico Fábio Carille, seguido pelos demais jogadores da equipe, num gesto de apoio ao treinador. Antes de a bola rolar, Fábio Carille afirmou que o ambiente estava bom dentro do Vasco. Era esperado que a vitória ajudasse nesse sentido, mas a pressão da torcida continua. O treinador foi bastante criticado por poupar titulares na derrota para o Corinthians no Brasileiro e retornou com força máxima para a Sul-Americana. Na reta final do jogo desta terça, os vascaínos se revoltaram com a atuação. Entre xingamentos e pedidos da torcida para uma saída, o comandante recebeu apoio do elenco com um abraço de Verratti depois do gol. Os times voltam a jogar pela Sul-Americana apenas no dia 22. O Vasco enfrenta o Lanús em casa às 21h30, enquanto o Porto Cabedelo visita o Melgar às 23 horas, todos no horário de Brasília. Antes disso, porém, os vascaínos têm 3 compromissos pelo Brasileiro. O primeiro deles é diante do Sport, neste sábado às 21 horas, em São Januário. Depois, a equipe ainda encara o Ceará e Flamengo.